Amém, meus amados irmãos, quero cumprimentar a Santa Maria Igreja com a paz do Senhor. Mais uma manhã reunida na presença do Senhor para poder cultuar e agradecer o nome do Senhor e falarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3. Estamos aí enfrentando algumas dificuldades, justamente para nós falarmos dessa lição maravilhosa, a lição de número 3, que tem por título O Supremo Bom Pastor. A lição desse trimestre nos fala sobre o livro de Salmos, o livro dos Cânticos, é o livro que nos fala sobre, retratado a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo através dos cânticos, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos, nós vamos orar nesse momento e depois estaremos dando prosseguimento a essa aula maravilhosa, amém? Soberano eterno Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento em que aqui estamos. Venha falar em nossos corações, em nossas vidas. Deus, estenda as suas mãos de poder, que possamos estar, Senhor, a cada dia mais na tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos que a tua bondade esteja sobre as nossas vidas. Graças te damos por tudo, Senhor, santo, santo é teu nome, Jesus. Amém. A lição de número 3, nós temos o texto áureo, que o Senhor é o nosso pastor, Ele deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Então, essa lição aqui, ela nos assegura que Jesus Cristo está conosco em todo o nosso tempo. Quando Ele é o pastor das nossas vidas, Ele é o cuidador, Então, nós temos que ter ando em todos os momentos, nos levando a águas tranquilas. Então nós vamos falar um pouco a respeito desse salmo maravilhoso que é o Salmo 23. O texto de referência que é o próprio Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Passe pelo vale da sombra da morte, não temerá de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Então, nessa lição aqui, nós vamos falar sobre o Salmo 23, É um lindo poema que revela a relação entre o pastor, que é Deus, e a sua ovelha, que somos cada um de nós, as ovelhas de cada um de nós, E essa relação que nós temos. Tem primeiro aqui, fala sobre o pastor e as suas ações, O termo pastor aqui, ele fala de uma relação muito íntima e pessoal, Pois o pastor vive com as suas ovelhas, então esse convívio com as suas ovelhas, Esse contato íntimo, pessoal. Então, de dia, conduzindo-as a pastagens, o pastor, a função do pastor durante o dia, conduzia as ovelhas às pastagens, E de noite, protegendo-as dos lobos devoradores, dos animais devoradores, Então, tem as duas funções, O pastor proteger as ovelhas contra lobos devoradores, contra animais devoradores, Então nós temos que ter primeiro a consciência daqui, que quando Jesus é o nosso pastor, nós temos a consciência plena e absoluta, que Ele cuida das nossas necessidades, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá o alimento, nos leva a pastos verdejantes e também Ele tem o poder de nos proteger contra todo o mal. Tem um outro salmo, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, todos nós que servimos a Ele, nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos protegidos através do pastor. Item 1 diz o seguinte: descanso nos momentos de perigo. Então nós vemos que Davi, ele afirma que o seu pastor lhe faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, é descansar, é se tranquilizar. Portanto, no presente saltério, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas. Então nós estamos vivendo um momento bastante turbulento, mas o que Jesus nos ensina nesta manhã de hoje, quando nós temos Jesus, ele nos leva
a uma situação de descanso, de tranquilidade. Pousamos mesmo diante da crise, mesmo diante das dificuldades. Então, esse é o compromisso que Deus tem com cada um de nós, né? A fidelidade de Deus em relação a cada um de nós. Diferentemente do mercenário, né? Porque o mercenário, no momento em que as coisas apertam, no momento em que vem a perseguição, ele simplesmente abandona as suas ovelhas. Não é o caso de Jesus. Jesus, mesmo em meio às grandes dificuldades, mesmo em meio às grandes provações e essa consciência, né, de que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele diz o seguinte também: nesse sentido, Davi tem a plena convicção de que o perigo é descansar no Senhor. Então é uma das atitudes que não é das mais fáceis, né? O descanso na presença do Senhor quando as coisas estão difíceis, né? Então, por quê, irmãos? Porque em determinadas situações nós temos que ter a convicção e a consciência de que Deus traz de Salmo 121, né? E no Salmo 127, no versículo 1 ao 2. Quando Davi ele fala aqui, na passagem sobre pastos verdejantes, né? Ele ressalta a importância de que Deus ele sempre nos protege e sempre revigora as nossas forças. Então nós aprendemos da seguinte forma: os perigos eles são reais. Nós estamos vivendo a ser de que a nossa confiança está no Senhor Jesus. Segundo ponto que nós queremos ressaltar aqui: o nosso pastor nos faz repousar em segurança. Então nós vemos lá no Salmo 4, versículo 8, Ezequiel capítulo 15. Então o Senhor é aquele que nos faz repousar e o Senhor é aquele que nos fortalece, né? Ezequiel 34, 14, Salmo 1, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele nos faz repousar em segurança. Item 2, né? Nós falamos aqui sobre o Senhor Jesus como pastor nos momentos de Jesus aqui, que ele traz a cada um de nós o refrigério para a nossa alma atribulada, né? Conceder refrigério para a nossa alma, renovar as nossas forças, né? É ele quem renova as nossas forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Então existem pensamentos, existem emoções que muitas vezes ela nos coloca numa situação de crise, num momento de dificuldade. E às vezes vem pensamentos que não são provenientes de Deus. E faz com que a pessoa desanime. O pastor, a Bíblia, nossa alma, nos dá tranquilidade nos momentos das dificuldades, nos dá tranquilidade nos momentos em que o perigo ele vem sobre a nossa vida. Então, existem ações externas que afetam o nosso corpo, né? E os internos que afetam a nossa mente. E esses internos muitas vezes nos afastam de Deus e dos seus propósitos. Quanto de ações com a alma atribulada. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma. Ou seja, no momento em que o calor ele está causticante, é um calor muito grande, você tem um ventilador, você tem um ar-condicionado que dá aquele refresco, né? Então, essa ideia de Jesus como refrigério para a nossa alma é justamente isso. No calor da provação, no calor da dificuldade, no calor dos problemas, das aflições, no momento em que as coisas elas vivendo hoje, Deus ele nos dá o refrigério, quer dizer, o frescor no momento em que a crise muitas vezes ele se aproxima ou se aperta em nossas vidas, né? Spurgeon ele diz o seguinte, olha, ele refrigera a alma, a nossa pureza original, né? Então, quando se fala aqui em refrigeramento natural, é restaurar os nossos pensamentos. Eles ficam desordenados pela violência que nós passamos, ou pelos problemas que nós passamos. Então, essa desordenação nos momentos das dificuldades, Deus ele coloca as coisas nos seus devidos lugares.
Que bom haveria nós termos águas tranquilas sem essa alma, restaurando a vida, né, que crescia e estava certo que estava a vida que está quase ao ponto de morrer ou desfalecer, né? Talvez isso é uma situação que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Às vezes a fome, as incertezas, a doença, os problemas dessa vida, o desemprego, né? Você ouve noticiários de muitas pessoas que já estão passando pelo problema e é nesse momento em que nós passamos por determinadas provações na nossa vida, em que existe uma dificuldade muito grande de nós tentarmos reverter esse quadro. E às vezes, irmãos, nós devemos confiar no Senhor. Às vezes, não sempre, devemos confiar no Senhor e entregar a nossa vida a Ele, sempre em meio a esses momentos de crises e dificuldades que nós temos enfrentado. No item 1.3 ele diz o seguinte: presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a analisar a ação do seu pai em face aos momentos mais difíceis. Diversas situações da vida dele, ele passou pelo vale da sombra da morte. Saul, em todos os momentos, procurou matá-lo. Está lá descrito no livro de Salmo, ou 1 Samuel, capítulo 19. Então Davi ele ressalta o que? A presença do nosso pastor, até nos momentos em que nós estamos beirando a morte, né? Então nós vemos que Deus ele é completo nas nossas vidas, né? A melhor forma de se superar os fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Então nós temos que ter essa convicção. A Bíblia nos diz lá quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama acesa não arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Santo Deus de Israel. As águas não te submergirão, e o fogo também não te queimará, né? Então, é nessa hora que a nossa fé é provada, né? É nesses momentos que nós estamos vivendo hoje que a nossa fé é provada. Por quê, irmãos? Porque muita da graça de Deus, dependemos do poder de Deus. Então, quando se fala aqui nesse salmo de uma maneira maravilhosa, Senhor como nosso pastor, será que nós temos nos posicionado como ovelhas dele? A ovelha, aquela posição de obediência. A ovelha, no sentido de dar a ele tributo e adoração. A ovelha é aquele que a ovelha deposita a confiança no seu Senhor, no seu pastor. Então, são reflexões que nós fazemos nessa manhã, justamente que nos traz essa chá com que Deus ele guie os nossos passos, guie os nossos caminhos. No item 2 aqui, irmãos, fala sobre as necessidades da ovelha, né? Então, Salmo 23, ele fala sobre as necessidades da ovelha, né? Então, esse salmo, ele destaca algumas necessidades. Primeira necessidade aqui que eu quero ressaltar com os irmãos, necessidade de proteção. Davi tinha o pleno conhecimento das necessidades da ovelha, porque, primeiro, o alimento, né? Nos fala sobre pastos verdejantes, o alimento essencial, e fala sobre águas tranquilas também. As águas não somente para tomar banho, né? Mas era uma necessidade para poder saciar a sede, né? Saciar a sede. E não era somente as necessidades do alimento, mas a necessidade de proteção. Necessidade de proteção. Então sabia que as ovelhas não têm garras, mas predadores. Então todas precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Então, quando se fala aqui, a passagem que diz, afirmando o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam, quer dizer, a vara no sentido de conduzir e o cajado no sentido de corrigir, né? Ou a vara no sentido de corrigir e o cajado no sentido de retornar ao rumo anterior, né?
Então nós vemos aqui que o pastor utilizava a vara no sentido de afugentar os animais selvagens que tinham o objetivo de perseguir as ovelhas, né? Evitando com que matassem essas ovelhas, né? E Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção que somente o seu... Embora muitas vezes nos achamos autossuficientes em determinadas situações, devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, sabendo que a vitória ela vem do Senhor, Ele nos protege de todo laço maligno. Nós vemos aqui que um autor, teólogo, John Bygens, ele diz o seguinte, comenta no versículo 4 sobre as trevas e a morte. Ele fala o seguinte, que a palavra morte talvez aqui funciona como uma palavra no superlativo, densas trevas, né? Então, podia ser aplicado a uma experiência apavorante, e varas para proteção contra animais selvagens, e cajado usado para o apoio e orientação. Ou seja, Deus tem todos os recursos, né? Tem em suas mãos todos os recursos para fazer com que nós estejamos devidamente protegidos contra os animais predadores. O que é os animais predadores na nossa vida? Querem afetar a nossa mente, afetar o nosso coração, nos trazer insegurança, e nós temos que ter essa confiança em Deus e saber que Deus ele está nos protegendo em toda e qualquer situação, né? Davi utilizava o quê? O cajado para conduzi-las. Então, ele utilizava o cajado para conduzi-las, pois as ovelhas não possuem uma visão tão apurada para poder enxergar lá na frente os problemas. E é o que acontece conosco. Tomamos do caminho, tomamos um outro rumo, tomamos uma outra. Então é importante que nós tenhamos essa convicção de que em vários momentos Deus está guiando, está trilhando o nosso caminho. Direção a ser seguida, né? Direção fala sobre o caminho e a vontade de Deus para nós. Então nós devemos renunciar às nossas vontades e assumirmos a vontade de Deus para nossas vidas. O importante é você se submeter a às vezes pensamentos que nós assumimos, projetos que nós temos, muitas vezes não é a vontade de Deus. Devemos estar debaixo da vontade de Deus para podermos compreender aquilo que Deus quer. O José Gomes ele diz o seguinte, comenta o seguinte: o homem conhece a rota para o céu, né? Vive num caminho inseguro, né? Então é importante não esquecermos dos nossos planos, ou melhor, esquecemos que em nossos planos, né? Para finalizarmos aqui, o item 3 fala sobre Cristo como supremo e bom pastor, né? Nós vemos 7 autodesignações, né? Totalidade no seu poder, né? No livro de João, capítulo 6, versículo 35, diz: eu sou o pão da vida. Segunda declaração, a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12, ele diz que ele é a luz do mundo. Versículo 11, Jesus, ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus diz, né? Então nós temos aqui 7 declarações em que Jesus, ele é. Então, Jesus ele se declara como o pão da vida, Jesus se declara como a ressurreição e a vida, Jesus se declara como o caminho, a verdade e a vida, e Jesus se declara como a videira verdadeira. Então nós podemos perceber e notar da vida pelas ovelhas, né? Então ele é diferente do mercenário, do ladrão. O mercenário ele coloca ao contrário de Jesus, né? Jesus é aquele que nos protege e nunca nos abandona. Às vezes, em determinadas dificuldades e problemas que nós enfrentamos na nossa vida, a gente tem a impressão de que Jesus nos abandonou, mas pelo contrário, Jesus nunca nos abandona. Mesmo em meio a tantas dificuldades e provações,
Jesus está na nossa vida, né? Está em todos os momentos, está em todas as dificuldades. Segundo ponto que eu queria ressaltar aqui, é o comentário bíblico sobre o pastor na Palestina, né? A descrição do pastor na Palestina. Ele podia correr perigos a favor das ovelhas, mas contava, 34, a clara denúncia aos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, deixando de trazer o suprimento e a direção. E nós vemos que essa passagem se cumpriu, né? Que Jesus ele deu a vida por cada um de nós. Ele deu a sua própria vida, ele entregou em sacrifício para um de nós. Outra coisa importante aqui é o relacionamento com as ovelhas, né? Jesus afirma que conhece as suas ovelhas. Então, diversos atos revelam o profundo. Interessante notar, irmãos, que a ovelha, qualquer pessoa que for guiar uma ovelha, por exemplo, e emitir um som, essas ovelhas elas continuam comendo o alimento delas ou bebendo a água daquelas ovelhas, emite um som para que daquela situação e ir para outro lugar. As ovelhas elas obedecem à voz desse pastor, né? Então nós temos que ter essa ideia, né? Que o verdadeiro pastor, que é Cristo, a gente reconhece a voz dele. Deus ele fala no nosso coração, ele fala no nosso íntimo, ele fala nas nossas necessidades, qual o caminho que devemos trilhar, qual é a postura que devemos ter em relação às coisas de Deus. Se tornar íntimo de Jesus como nosso. Como é que se origina essa intimidade? Através e secretamente oculto a Deus, Deus te recompensará. Então nós temos que ter essa consciência de que Deus ele nos recompensa mesmo em meio às grandes dificuldades, mesmo em meio às aflições, né? Outras ovelhas que não são das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 6. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios também. Então essa mensagem somente à igreja, ou se restringe só inclusivos. Então Pedro anunciou o evangelho aos gentios, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 11, né? Até os confins do Império Romano, e consequentemente nós somos ovelhas de Cristo, né? Então a Bíblia nos diz de maneira clara, o sermão mais expositivo do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? De tal maneira, como é que nós podemos expressar esse amor de Deus? Não tem como a gente conseguir medir isso, de tal maneira, quer dizer, uma coisa, é algo que está muito além da nossa imaginação, muito além dos nossos pensamentos, muito além das nossas análises, né? Então nós vemos aqui que Deus amou o mundo de tal, conversou com uma mulher samaritana, recusou-se a defender a abordagem exclusivista dos líderes judeus, morreu por um mundo perdido e deseja que seu povo alcance esse mundo. Através aqui, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor, não apenas que nós conheçamos o Salmo 23, mas como o Salmo 23 como o Senhor sendo o pastor da nossa vida, mas que nós tenhamos um contínuo relacionamento com Jesus, né? Mesmo no momento de crise, mesmo na pior situação que estejamos enfrentando, nós temos que nos guardar e nos proteger e temos que estar nesse relacionamento contínuo com Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possamos contar por mais esse momento, por essa palavra. Deus quer falar no seu coração, na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eterno e soberano Deus, o Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento na tua presença. Continua o poder sobre cada coração, sobre cada vida. Ó Jesus, agradecemos por tudo. Continue abençoando a tua igreja, a igreja de Vila Augusta, cada um dos irmãos. É o que nós te pedimos em teu nome e te agradecemos por tudo, ó Pai. Louvado e agradecido é teu santo nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus por esse resumo, né, que o nosso irmão Marcelo deu aqui. Bom seria que a igreja estivesse funcionando, o templo, né? Que a igreja, na verdade, somos nós. É verdade. Né? Que as irmãs estivessem aqui, as crianças, os adolescentes, os irmãos, pastor Wagner,
Ele pediu para a gente sempre estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Mostra que os homens de Deus não estão parados, estão preocupados sim com a igreja. Isso aí é bom. Capítulo 8, aliás, lá no capítulo 18, versículo 20 de São Mateus, ele diz: se não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, amados, mais conhecimento para a gente crescer sim no conhecimento e na graça diante de Deus. Com certeza, irmão, como diz o Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Então, não temos de maneira alguma ficar surpreso com isso, porque é cumprimento da palavra de Deus, quer o homem queira, quer o homem não. Então, não se apavorem, não fiquem perturbados, irmão. Ele é quem nos guarda. Amém? Que Deus nos abençoe.